tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Eu serei responsável pela disciplina de doenças infecciosas e parasitárias. E nessa aula comentaremos aqui acerca dos aspectos da biologia do vírus do HIV, que é o vírus que ocasiona aqui a síndrome da imunodeficiência humana, conhecida comumente como AIDS. Então, nessa aula, o que eu quero destacar com vocês é alguns aspectos inerentes à própria estrutura viral e como que isso aqui acaba desencadeando o processo infeccioso que vai levar à síndrome da imunodeficiência humana, que é a AIDS, tá bom? Então, a nossa aula, a priori, ela vai partir aqui por uma breve caracterização acerca aí do que é o vírus do HIV, o que é a imunodeficiência humana, e nas duas aulas subsequentes a essa, a gente comenta aí alguns aspectos epidemiológicos acerca da infecção pelo HIV aqui no Brasil e também alguns parâmetros acerca de perspectivas terapêuticas e também de diagnóstico. Perfeito? Então vamos lá. O que é importante que vocês tenham logo definido aí? Quando a gente comenta acerca de AIDS, é interessante destacar que a AIDS é a doença ocasionada pela infecção pelo HIV. Todavia, é importante que vocês entendam que HIV não equivale a AIDS. Por quê? É interessante, já até pontuar aqui com vocês, que comumente, quando a gente fala aqui de uma infecção por HIV, a gente se reporta com o termo DST. E não necessariamente uma pessoa que é portadora do vírus do HIV seja uma pessoa acometida pela AIDS. Então, entendamos logo de antemão que a gente está comentando de um contexto de uma infecção sexualmente transmissível. Isto é, o indivíduo ele pode ser portador do vírus do HIV, todavia, não necessariamente ele possa desenvolver a síndrome da imunodeficiência humana, que de fato aqui é a doença. Então, encarecidamente, eu peço que vocês abstraiam e suprimam o termo DST do vocabulário de vocês, tá bom? Mas é importante destacar que, quando a gente fala do HIV, ele é um vírus aí pertencente à família dos retrovirus e ele está inserido aqui do gênero lentivírus. O que vai ser caracterizado aqui nesse vírus? São vírus que eles vão desenvolver aqui uma infecção que vai ter um período de latência. Um aspecto interessante quando a gente comenta acerca de HIV é que acredita-se que a priori houve uma transferência do HIV que era presente em símios para humanos. E, consequentemente, essa transferência aumentou aqui, teve uma alteração na virulência e, consequentemente, essa alteração na virulência está atrelada com a resposta imune do hospedeiro aí frente ao vírus, tá? O HIV ele é de dois tipos, o HIV do tipo 1 e do tipo 2, sendo que o tipo 1 ele é o mais comum e ele compreende aí uma série de vários subtipos. Então, entendamos que o HIV ele apresenta uma alta diversidade genética, tá bom? Além disso, nós temos aqui o HIV do tipo 2, que ele é originalmente restrito à África Oriental. Ele está mais relacionado de forma filogenética, pensando aqui por uma perspectiva evolutiva, ao CIV, que é o vírus da imunodeficiência símia. Aparentemente, ele é menos patogênico se comparado com o HIV do tipo 1, tá? Ele apresenta aqui uma síndrome mais branda e uma evolução clínica mais lenta. Comumente está associado aqui com encefalopatias. O que eu quero que vocês entendam é que esse grau de virulência pode ter aí uma mudança, uma diferença entre HIV do tipo 1 e do tipo 2, mas a grande sacada que eu quero que vocês se atentem é quanto a essa perspectiva da evolução do vírus aqui, do progresso da doença. O vírus também sofre pressões seletivas e, consequentemente, se ele tem um efeito citopático sobre a célula hospedeira, ele acaba sendo eliminado aí da natureza. Então, isso daqui pode ser aí um aspecto atrelado com isso, tá bom? Outro aspecto interessante acerca do HIV é que quando a gente está comentando de HIV, é interessante que vocês possam perceber que o HIV ele origina em um único indivíduo uma diversidade extremamente maior do que comparado aqui, por exemplo, com o indivíduo que está acometido pela influenza, tá? Durante um contexto de uma epidemia. Um dado interessante é que
Um indivíduo, quando ele é infectado pelo HIV, ele apresenta aí uma taxa de mutação de 10 elevado a menos 7, a menos 42, perdão, no início da infecção. E isso daí vai aumentando drasticamente com o passar do tempo da infecção, tá? Outro aspecto interessante ainda, quando a gente comenta da diversidade gênica do HIV, é que eu quero que vocês entendam que o HIV ele é formado por subtipos, como eu comentei anteriormente, e os mais clássicos que a gente comumente acaba vendo é o grupo M, de Major, que ele é responsável por grande maioria das infecções aqui no mundo. Nós temos aqui o grupo O, de Outline, que ele é mais raro, ele é encontrado aí basicamente lá na República dos Camarões. E nós temos o grupo N, que foi identificado aqui pela primeira vez lá numa mulher na República dos Camarões, tá? Então entendamos que nós temos aqui o HIV do tipo 1, tem o grupo M, e a partir do grupo M nós temos aqui subtipos ou clades, né, que tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H e J, sendo que existe aqui uma distribuição desses tipos em algumas localidades geográficas. Por exemplo, o tipo B ele é predominante nos Estados Unidos, Canadá, América do Sul e Europa, por exemplo. O tipo C ele é o tipo predominante na África e na Índia. Contudo, nós encontramos aqui no Brasil, tá? Tem o tipo E predominante aqui no Sudeste Asiático. E, além disso, nós temos formas recombinantes. Um aspecto interessante do HIV é que ele pode sofrer um processo denominado como ressortimento. E aí ele forma formas recombinantes. Então, nós temos aqui o tipo AE, no Sudoeste Asiático, AG na África Oriental e Central, AGE no Chipre e na Grécia, e o AB lá na região da Rússia. É importante ainda pontuar-se que o HIV tipo 1, ele obrigatoriamente, ele precisa aqui utilizar-se de correceptores para induzir o processo infeccioso aí na célula-alvo, tá? Então, o que eu quero que vocês se atentem é que existe uma série de correceptores que o HIV utiliza-se para dar início aí ao processo infeccioso. Como, por exemplo, o CCE5, presente aqui em macrófagos, tá? E aí, ele é importante, por exemplo, no início da infecção aqui, bem nos seus estágios iniciais. Em contrapartida, quando a gente pensa aqui no tropismo e entenda um tropismo como preferência, tá? Uma célula CD4, o correceptor aqui é o CXCR4 e está atrelado aqui, por exemplo, ao término aí do processo infeccioso. Um aspecto interessante ainda que eu quero que vocês se atentem é que quando a gente está pensando naquela transição de símios para organismo humano, isso atrela-se aqui com a diversidade genética. E a gente pode ainda pensar que, associado ao processo de diversidade genética, a gente pode pensar no processo de seleção natural. Então, existem pressões seletivas aí sobre o vírus, que isso pode estar em resposta, ora à terapia antirretroviral, quanto à própria resposta imune aqui do indivíduo. E isso pode, inclusive, atrelar aqui alguns problemas com o desenvolvimento de vacinas. E aí eu posso ainda pensar em aspectos mutacionais, por exemplo, com o uso de novos correceptores, a alteração do tropismo da célula e, por fim, mas não menos importante, a gente ainda pode pensar aqui em mecanismos de escape ao sistema imunológico, tá? Então percebam que a diversidade genética do HIV é tão alta porque existe aqui várias pressões seletivas, existe uma alta diversidade genética, eventos mutacionais e pressões seletivas. E nesse sentido, eu já lanço aqui uma pergunta a vocês. O quão conservado seria o fenótipo do vírus do HIV? E quais seriam os novos truques que ele pode encontrar aí para fugir ao sistema imunológico? Será que pode haver alguma alteração no modo de transmissão? A gente vai ver isso aí ao longo das próximas aulas, inclusive nessa. Mas eu quero que vocês se atentem acerca aqui da própria questão estrutural do vírus HIV. Como eu falei para vocês, é um vírus pertencente à família Retroviridae e ele faz parte aqui dos lentivírus, tá? Apresenta aqui duas fitas de DNA, então ele é um vírus de RNA dupla fita.
Ele apresenta em sua estrutura 3 proteínas de interesse, que são a protease, a transcriptase reversa e, por fim, a integrase. No núcleo capsídeo ainda, nós temos a P7 e a P9. No capsídeo, que é justamente aquela estrutura proteica que envolve o vírus, nós temos o antígeno P24, que acaba sendo, inclusive, um dos parâmetros utilizado aqui para diagnóstico. Nós temos a P17, que é uma proteína da matriz que está envolvendo ali o core. E nós temos, por fim, a GP120 e a GP41, que são 2 proteínas ali associadas também com o processo de infecção. Elas são extremamente importantes. São proteínas ali são espículas, tá? Presentes no envelope viral. Além disso, é importante destacar a vocês aqui que quando a gente está pensando em aspecto genômico mesmo, existem 3 genes extremamente importantes aqui para o HIV. O gene GAG, que está atrelado com codificação de proteínas do capsídeo e do core. Nós temos o gene POL, que está associado com as polimerases, que nesse caso aqui é a transcriptase reversa, a integrase e a protease. E nós temos o gene ENVI, que está atrelado com glicoproteínas aqui no envelope viral, tá? Além disso, nós temos ainda 6 genes que codificam proteínas de regulação de expressão. Nós temos a TART, a NEF, a VEF, BIF, FPR e a VPU, sendo que no HIV do tipo 2, nós temos a VPX ao invés de VP1, tá? E também acredita-se que essas proteínas, esses genes, estão atrelados aqui com o papel da patogenia propriamente dito, tá? Esses genes eles são flanqueados por regiões terminais longas, que nós chamamos de LTRs, Long Terminal Repeats. Deixa eu voltar aqui, desculpa. E, basicamente, essas regiões aqui terminais, elas são atreladas com regulação aí na expressão dos genes. Nesse sentido, eu quero que vocês entendam que o ciclo replicativo do HIV ele se dá da seguinte maneira. Nós temos um provírus, que ele é integrado aqui numa infecção latente, que pode durar entre meses até anos. Acredita-se, por exemplo, que o estado de latência de um indivíduo pode ficar aí por cerca de 5 até 12 anos, tá? E aí, para completar o ciclo, ele precisa necessariamente de uma ativação celular que pode se dar aqui através dos linfócitos CD4, por estimulação antigênica, liberação de citocinas, ou até mesmo aqui por macrófagos por liberação de citocinas, tá? E aí, consequentemente, você tem transcrição do DNA proviral, produção de vírions, acontece aqui o efeito citopático das células T, e aí você tem uma diminuição na atividade efetora de células T. Lembrando-se que células T são extremamente importantes na orquestração da resposta imune adaptativa, tá? Um evento interessante, inclusive, quando a gente pensa no ciclo de replicação do HIV, é o processo aí da tempestade de citosinas, tá? Que é um evento importante. Não menos importante, ainda queria destacar para vocês que eu não comentei acerca da transcriptase reversa e da integrase. A transcriptase reversa, basicamente, é uma enzima que vai fazer uma conversão do RNA viral em um DNA viral que, conjuntamente com a protease e a integrase, faz uma clivagem no DNA do hospedeiro e acaba se integrando a ele, tá? E pensando-se ainda mais além disso, aqui no ciclo replicativo, entendam que as células CD4 elas estão atreladas aqui com um processo de debelação de eventuais infecções, tá? E a gente pode ainda ver vários desdobramentos acerca da infecção pelo HIV. Eu posso ter uma alteração aqui nos monócitos e macrófagos que acabam sendo aqui um reservatório, estão atrelados com replicação viral, estão atrelados, por exemplo, com o transporte do vírus do HIV a nível de sistema nervoso central e, consequentemente, desenvolvimento de neuroaids, caso não tratado. E eu quero que vocês entendam ainda que um outro aspecto interessante, voltando aqui, é acerca das células de Langerhans, que conseguem capturar o vírus e elas acabam transportando isso aqui para os glândulos linfáticos, aonde acontece o processo de apresentação de antígeno, e isso acaba fazendo com que haja uma infecção aí dos linfócitos CD4 e, consequentemente, serve ali como reservatório. Além disso, quando comenta-se aqui dos linfócitos T helper, eu quero que vocês entendam que estão atrelados aqui com uma extensa replicação viral e a lise deles acaba
induzindo aqui processo de infecções oportunistas e, consequentemente, o desenvolvimento de neoplasias. Então, entendamos que o ciclo replicativo do HIV, ele perpassa obrigatoriamente pelo vírus se ancorar com glicoproteínas aí do linfócito T ou do macrófago, tá? Já fazendo aqui um rodapé, o tropismo do HIV não é só e somente pelo linfócito T, está atrelado com células dendríticas, está atrelado com macrófagos. Tu entra ali, no caso do vírus do HIV, e ele, obrigatoriamente, ele, utilizando-se aqui da transcriptase reversa, ele transforma o RNA viral em um DNA viral, e esse DNA viral, ele acaba se integrando aqui com o DNA do hospedeiro, e, consequentemente, você tem aí produção de novas partículas virais, tá? Um aspecto interessante ainda é que quando a gente comenta da família do HIV, que está inserida ali nos retrovirides, mas ainda temos aí uma outra família, que é o caso aí do HTLV, que tem um efeito mais de infecção que acaba induzindo a formação de neoplasias. O HTLV, que inclusive aqui no Brasil, pessoal, tomem cuidado com isso, ele é pouco diagnosticado. Eu vejo poucos médicos fazendo o exame de diagnóstico para HTLV do tipo 1 ou do tipo 2, comumente pensa-se aqui em HIV. Como eu comentei para vocês, as células de Langerhans estão atreladas aqui com a captura do HIV e levar ali para o linfócito T para fazer aí a apresentação, e isso atrela-se aqui com o processo infeccioso, tá? Aqui, por exemplo, tem uma fotografia, por exemplo, de uma microscopia, que apresenta ali o processo de apresentação via célula dendrítica para o linfócito CD4, tá? E aí, por fim, mas não menos importante, eu quero que vocês entendam aqui acerca do processo de replicação do HIV, que ele envolve basicamente uma integração do genoma viral ao genoma da célula hospedeiro, e a gente pode ter, caso não haja o tratamento com a terapia antirretroviral, em contexto de imunodeficiência, que é quando você tem uma depressão da quantidade de linfócitos CD4 e aumento exacerbado dos linfócitos CD8, que acabam levando aqui um efeito citotóxico, tá? E além disso, eu quero que vocês entendam que a gente tem ainda um conceito aqui, um contexto de latência clínica, que é aquele momento que o vírus fica lá adormecido, mas em um determinado momento ele acaba eclodindo e você tem aí a expansão do vírus no organismo humano, tá? HIV, é importante que a gente entenda esses meandros aqui do ciclo replicativo, para que nós consigamos posteriormente pensar em aspectos epidemiológicos e, por fim, mas não menos importante, aspectos de diagnóstico laboratorial e também aspectos associados, por exemplo, com a prospecção de novas ferramentas de terapia e também eventual cura funcional ou esterilizante. Perfeito? Espero que vocês tenham curtido a aula e um forte abraço. Tchau, tchau.